tem uma coisa dentro do meu coração que eu digo: Deus, às vezes a gente tem alguém que não gosta de nós, a gente tem que orar por eles. A gente precisa orar pelos nossos inimigos. Jesus ensinou a isso. Porque a mesma palavra de Deus que diz que os nossos inimigos serão envergonhados, eu olho a Deus e digo: Deus, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Glória a Deus, aleluia. E ainda a Bíblia vai falar que os que contenderam contra ti perecerão. Irmãos, isso é fato, é bíblico. Sou prova viva disso, de muitas coisas acontecerem no Evangelho, de pessoas serem injustiçadas e Deus, no tempo certo, ir lá e honrá-las. Mas é no tempo de Deus, meu irmão. Se alguém te tirou uma pedra, se alguém te afrontou, confia no Senhor. Ele tudo fará por você. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos vivendo um tempo em que devemos amar e perdoar a todo tempo, porque Jesus está à porta da igreja para levar a sua igreja. Nós precisamos perdoar uns aos outros as nossas ofensas, porque é um tempo de dificuldade, irmão. Glória a Deus, não é tempo de contender, é tempo de amar, é tempo de se perdoar, porque a Bíblia fala que é um tempo determinado para todo propósito debaixo do reino dos céus. Mas a Bíblia diz que além de amar, o perdão, o porquê do perdão, porque sem amor ninguém poderá vir a Deus. É a santificação, faz parte do perdão. Glória a Deus, aleluias. Não adianta a gente ficar contra um ou contra outro. Eu tenho uma palavra para dizer para os irmãos, porque às vezes eu chegava na casa do meu pai me afrontava e dizia: "Ih, crentezinho de nada, você não presta para nada. Cadê esse teu Deus que não te abençoa? Cadê esse teu Deus que não te honra?" Eu dizia: "Pai, a maior riqueza que eu tenho é servir a Jesus, não é o dinheiro, não é a fama que meus irmãos têm, mas eu oro pela vida dos meus irmãos." Jesus me ensinou que a maior riqueza é nele. Se a minha riqueza está no Senhor, eu preciso de alguma coisa? A Bíblia vai falar em Salmos 23, versículo 1: "O Senhor é meu pastor e nada me faltará." Se o Senhor é o teu pastor e o meu pastor, glória a Deus, algo há de nos faltar? Não há. Não há. Às vezes eu chegava em casa e me debruçava e chorava. Quantas vezes minha esposa me pegou chorando na casa do meu pai, que por um tempo a gente residiu lá, que a gente foi embora do Mato Grosso para cá, e eu dizia: "Deus, eu não tenho mais força para orar, eu não tenho mais força para te servir, Senhor, porque me deixas perecer." E Deus, naquela semana que eu disse para minha esposa: "Esses últimos 30 dias não dá mais, não tem mais jeito." Deus se esqueceu de mim. E naquela semana Deus usou o pastor Edinaldo. Muitos irmãos estavam aqui presentes. E ele pregou naquela noite e eu me ajoelhei aqui na frente e disse: "Senhor, eu não aguento mais." E Deus usou o pastor Edinaldo para dizer que naquela semana ele mudaria a minha história. Glória a Deus. E Deus mudou a minha história. Irmãos, não é fácil você pregar o Evangelho de Cristo. Jesus disse: "Vocês passarão por aflição, mas eu venci o mundo, filhinhos, vocês também podem vencer." É difícil, é difícil. Paulo teve muitas prisões. Glória a Jesus. Mas nem assim Paulo parou de pregar a palavra de Deus. Enquanto Paulo estava acorrentado, amarrado com seus braços nas prisões, eles cantavam louvores ao Senhor. E quando as cadeias se abriram, o carcereiro ficou desesperado, achando que todo mundo tinha fugido. E naquele momento ele disse:
Glória a Deus, aleluia. Eu falo para os amados irmãos que a verdadeira chamada do Evangelho, irmã Júlia, é aquela que a gente se dedica, é aquela que a gente se doa ao Senhor cada dia mais. Aleluia, Jesus. Ore, jejue, consagre a tua vida ao Senhor. Desça em oração, varão. Desça em oração, varoa. Só assim vocês podem vencer as hostes do vil tentador. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Às vezes o inimigo ele nos seca, ele nos oprime. Mas tem um que vive no meio de nós, que é maior do que tudo aquilo que nos oprime. Porque a Bíblia diz que se o inimigo pudesse, ele nos engoliria inteiro. Irmão, quantas vezes eu pensei em parar, por causa que meu pai me remarcava, por causa que irmãos falavam mal de mim, meus irmãos, minha família. Aí eu olhei para o céu e disse: Deus, por que eu passo por isso? Deus me respondeu: mesmo que teu pai e tua mãe te abandonarem, eu, o Senhor, não te abandonarei. O verdadeiro pai que você tem está no céu, meu irmão. Ele nunca te abandonou. Quantas vezes você entrou na porta do teu quarto e você chorou? Dali a pouco o Espírito Santo veio e te abraçou. Quantas vezes você chegou em casa e disse: Deus, eu quero morrer. E chega o Espírito Santo solucionando chorar diante de Deus. E diz: Deus, ele não quer morrer não. Ele só quer mais uma chance, ele só quer vitória. Glória a Deus, charanda couva lá, manassura na mandará. Aleluia. Aleluia. A Bíblia ainda fala em Isaías 43, versículo 2: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te subsistirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem chama arderá em ti. Da onde vem o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor. Quando Daniel foi lançado nas covas dos leões, o socorro de Daniel veio do Senhor. Quando Cedraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha, o socorro veio do Senhor. Deus não livrou eles antes de entrar na fornalha. Deus livrou lá dentro para mostrar que Ele é Deus na tua vida e na minha vida. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 4: visto que fosses precioso aos meus olhos, também foste honrado. Eu te amei e assim dei homens por ti e povos pela tua vida. Versículo 5: não temas, pois porque estou contigo. Trarei a tua descendência desde o oriente, eu te ajuntarei desde o ocidente. Deus ainda fala nessa noite no coração de alguém: não tema, Deus é contigo. Aleluia. Deus, Ele vai trazer a tua família da onde você menos espera. Ele vai enviar o socorro da onde você menos imagina. A pessoa que você menos imagina é a pessoa que vai te ajudar. Glória a Deus. Aleluia. Uma coisa que Deus sempre mostrou para mim, que o socorro sempre vem da onde eu menos imaginei. Oh, glória a Deus, aleluias. Às vezes nós olhamos e dizemos: esse sim é meu amigo. Mas daí na hora que você mais precisa, cadê ele? O teu verdadeiro amigo é Jesus. O teu verdadeiro amigo é Deus. O Deus que está no céu. Jovem, às vezes a gente passa por depressão nas nossas vidas, certo? Mas existe um Jesus que Ele trabalha. Culto passado, quando o irmão chegou aqui, eu vi a tua vida completamente destruída pelo inimigo. Deus me revelou aqui no banco que o irmão estava passando. Mas eu disse: Deus, só o Senhor pode ajudar esse jovem. Me usa uma vez mais. Irmão, foi Deus quem fez. O que o irmão quer te dizer com isso nesta noite? O trabalhar de Deus, ele não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Às vezes a gente desobedece, a gente dá um passo fora,
Deus não quis. Deus ele te dá o livre-arbítrio. Se você dá um passo para bater com a cara, Deus não tem nada a ver com isso. Deus só vai te ajudar depois. Uma coisa que eu aprendi, eu fiz uma viagem para Alta Floresta. Eu ia embora para lá, eu ia embora aqui para Concórdia, até minha carta de transferência do Mato Grosso era de lá do Mato Grosso. E eu fui para Alta Floresta, que era do Mato Grosso. Faltando 100 km para mim chegar lá, meu carro quebrou, Deus me fez eu voltar para trás e me declarar com a minha esposa. Deus ele trabalha, mas eu tinha orado, disse Deus eu vou. Se não for da tua vontade, o Senhor me traz de volta. Mas menino, não deu outra coisa, Deus me trouxe de volta. Eu falo para vocês uma coisa, eu aprendi no Evangelho, se tu vê o teu irmão caído, estende a mão para ele. Porque ali na frente pode ser você que vai precisar. Irmãos, ninguém desvia por causa de ninguém. Eu aprendi isso. Eu ia desviar porque eu não gostava do irmão, do pastor, do Beltrano, do Ciclano. Você sabe o que Deus mostrou? Que eu não preciso, que a minha confiança está nele. Eu já vi pessoas contar testemunho que dizem assim: olha, eu desviei porque eu não gosto daquela irmã. Aí o pastor olhou para ela e disse: então você não gosta muito menos de Jesus. Porque o verdadeiro Jesus é aquele que você ama o teu próximo e ama o teu irmão. Glória a Deus, aleluia. Ainda Jesus disse assim em Mateus, versículo 17, no capítulo 7. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar mau fruto, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Irmãos, é uma passagem que fala muito ao meu coração. Não tente mostrar para os outros o seu valor. Mostra para Deus. Deus, ele reconhece o teu valor. Deus, ele reconhece a tua aflição. Deus, ele reconhece aquilo que você precisa. Sabe do que a gente precisa, irmãos? Se dedicar mais na obra. Orar mais. Se orar para 30 minutos, ora 35. Se orar para 40, ora 45. Cada dia se esforce mais. Ô irmão, mas eu não consigo botar o joelho no chão. Eu estava vendo passagem bíblica que teve um rei que ele orou deitado, que estava no leito de morte. E Jesus lhe concedeu mais 15 anos de vida. Ele virou a cara para a parede, chorou, e Deus viu o arrependimento dele. O rei Jeosafá, ele orou de pé. Irmãos, a oração de joelho Deus ouve. Mas se você não pode orar deitado, ore de pé. Você está andando na rua, ore. Mentalmente Deus vai te ouvir. Você está tomando banho, cante, louve. Ô irmão, o vizinho está ouvindo. Bom, quem sabe ele se converte através do louvor. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, o verdadeiro amor é a gente cuidar do nosso próximo, cuidar da nossa família. Olha o pastor aqui, o pastor é um obreiro de Deus, mas ele também é carente da oração da igreja. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. E aí, glória a Deus. A Bíblia ainda vai dizer, em Mateus capítulo 8, versículo 23 ao 24. Entrando ele no barco, e seus discípulos o seguiram. Eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Porém, estava dormindo. Porém, o Senhor estava dormindo. E os discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: salva-nos, Senhor, porque perecemos. Irmãos, os discípulos viram Jesus dormindo e disse assim: ué, o mestre não vai fazer nada, nós está aqui, vamos morrer afogados, vamos perecer. Você sabe por que Jesus estava dormindo? Pergunta para os irmãos: sabe por que Jesus estava dormindo? Deus me falou, porque ele confiava no poder de Deus, porque ele confiava na unção do Pai, porque ele sabia que no momento certo
Aleluia, Jesus. E Jesus, no versículo 27, versículo 26, ele disse: porque temeis, homens de pouca fé? Então levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguindo uma grande bonança. Irmãos, quando você confia em Deus, Jesus ele entra no teu lar. E ele cede uma grande bonança na tua vida. A luta está grande, está difícil, persevera. Aleluia. Persevera em oração, persevera em jejum, que Deus vai te dar vitória. Se para Jesus não foi fácil passar pelo que ele passou, imagina para nós que somos seres humanos. Nem Jesus agradou a todos, quem dirá a nós. Nós temos que se esforçar. Se o nosso irmão tiver caído, vamos orar por ele, para ele voltar para a casa de Deus e adorar em espírito e verdade. Glória a Deus. Vamos ajudar quem está caído, irmãos. Vamos se fortalecer. Vamos nos entregar. Irmãos, chegamos na igreja, vamos botar o joelho 5, 10 minutos e vamos orar. Você sabe, a verdadeira oração que agrada a Deus é aquela de todo o coração. Se eu orar 30 minutos de todo o coração, Deus vai se agradar. Se eu orar 1 hora sem coração, Deus não se agrada. Irmãos, você sabe qual é a oração que mais agrada a Deus? Você orar pelo teu próximo. Você, oh Deus, lembra aquele irmão? Não lembro o nome, mas o Senhor sabe quem é que eu estou falando. Então eu oro por ele. Irmãos, por causa de uma oração que Deus me colocou para fazer, Deus me ajudou. Deus me colocou para orar por um irmão e Deus disse: por causa que hoje você orou por ele, eu também te perdoei. Quem nunca errou, irmão? Jesus disse para a mulher lá na areia, que estava assim, os fariseus disseram: agora, o que tu vai fazer pela lei de Moisés? Ela tem que ser apedrejada. Jesus ficou na areia e disse: agora ele não vai apedrejar ela. E ele ficou lá desenhando na areia. Jesus só olhou para eles: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todos foram. E ela achou que provavelmente Jesus apedrejaria. Jesus disse: alguém te apedrejou? Então vai. Ninguém apedrejou ela, irmão. Quem sou eu para apedrejar você? Quem é o teu próximo para te apedrejar? Ô irmão, você não sabe a minha maior alegria quando eu chego e ponho as mãos numa pessoa e oro. Meu Deus, o meu coração regoziza. Aquele jovem, por exemplo, o dia que eu orei por ele, meu coração se alegrava porque eu lembrei de mim. Eu lembrei que um dia eu também precisei. Eu lembrei que um dia eu precisei da oração do Pai. Eu lembro que eu chegava e dizia assim: eu não vou na igreja desses crentes, não. Porque esses crentes da glória a Deus, eles é tudo doido. Hoje eu sou crente mais da glória a Deus. Você sabe por que glória a Deus? Porque quando você glorifica a Deus, a glória de Deus desce sobre você. Glória a Jesus. A glória de Deus desce sobre mim. Aleluia. Finalizando. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia ainda vai nos dizer, 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 7 e 8. Olha que lindos, irmãos. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, isso estejamos contentes. Irmão, o que mais que a gente quer? Se a gente tem um cobertor em casa, a gente tem como se cumprir, e a gente tem a presença de Deus, a gente precisa mais de alguma coisa? Oi, irmão, Deus é tudo que a gente precisa. Deus é tudo que a gente precisa. Porque ainda a palavra de Deus vai nos dizer que Ele nos perdoa
Olha em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 10. Tendo testemunhos de boas obras, se criou os filhos, se exercitou a hospitalidade, se levantou aos pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda a boa obra. Irmão, a gente tem que socorrer quem está aflito, quem está angustiado. Eu não preciso estar aqui na frente pulando e saracoteando, não. A mensagem que Deus me leva para entregar é uma mensagem calma, de mansidão. Irmãos, eu confesso que eu sempre preguei fervoroso, mas tem dias que Deus me usa na calmaria. Estou tentando me acostumar com o novo jeito. É difícil. Mas, irmãos, se sabe que a minha esposa que foi um fruto de conversão. Foi no dia que eu fui evangelizar, que eu deixei de vir na igreja para evangelizar. Ganhei ela para Jesus. Só que daí Deus foi tão bom, que ele pegou e disse assim: bom, já que você tem ganhado almas para o meu reino, então essa daqui eu vou te dar como esposa. Jesus, ele abençoa a gente da maneira que a gente precisa. Irmãos, não vamos buscar se a pessoa é bonitinha, o que a pessoa é, não. Olha para o coração dela. Jesus, ele olha para o nosso coração. Claro que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus, e devemos guardar o nosso corpo. Mas, irmão, Jesus, quando ele olhou para você, ele olhou porque você precisava. Aí Jesus me coloca para mim te perguntar hoje, para mim finalizar: o que você está precisando? O que está te faltando? Você tem Jesus? Glória a Deus. E o que mais te falta? O que mais você precisa se você tem Jesus? Charanda couva, lava, surya, o que a gente precisa é cada dia mais estar grudados com Deus. Porque Deus, ele é aquele que nos preenche em meio ao vazio que a gente possui. Antigamente buscávamos no mundo e não éramos preenchidos. Mas hoje, quando a gente busca em Deus, ele nos preenche, ele nos enche. Sabe quando você canta para Deus, Deus se agrada? Como diz o pregador, aquela noite, Deus abre espaço. Os anjos abrem espaço para o louvor chegar até diante de Deus. Glória a Jesus. Os anjos abrem espaço para a tua oração chegar diante de Deus. Irmãos, eu nunca vi um crente de verdade não sofrer, não passar prova, não ser apedrejado. Esse é o crente de verdade. Esse é aquele que passa a prova. Resistam firme, filhinhos, porque lá não haverá choro, não haverá pranto. Aqui nós estamos sofrendo, mas temos uma coisa dentro de nós: o Espírito Santo Consolador, que no meio das nossas lutas ele nos consola. Irmãos, Glória a Deus. para mim finalizar agora, e quem não tem Deus, quem está desviado, tem alguém para consolar eles? Não tem. Vocês que têm Deus, vocês vão chorar e Deus vai abraçar vocês. Oh, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus vai abraçar vocês. Glória a Deus. E vou deixar um versículo para os irmãos meditarem. Glória a Deus, aleluia. Oh, Jesus. Glória a Glória, Deus. Senhor. Muitos têm esquecido do primeiro amor, mas hoje Deus vai trazer um novo para o seu coração. Aleluia. João 16, versículo 3: e isto vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Aí versículo 5: e agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me perguntaram para onde vais.
Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Mas a Bíblia diz no versículo 16: um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e vereis-me, porquanto vou para o Pai. Irmãos, Deus ele foi para o Pai, Jesus ele foi para o Pai, mas é só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, e nós nos veremos de novo. Persevera. Deus ministrou o meu coração. Dizia não, fica firme. Teu marido está desviado, Deus vai trazer. Tua família está desviada, Deus vai trabalhar. Irmãos, o Espírito Santo é a bombinha, está aqui. Você não pode estar vendo o que está acontecendo no coração daquela pessoa, mas a bomba do Espírito Santo está rodeando lá e está trabalhando no coração dela, para que no momento certo o Espírito Santo a convença do arrependimento do pecado. Aleluia. Convidar a igreja para se colocar de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pastor, posso orar? Alguém tiver alguma enfermidade, um problema na família, coloca nas mãos de Deus e Deus vai trabalhar profundamente na tua vida. Fechou. Sim. Alguém quer a unção? O pastor vai ungir? Pode vir aqui na frente que o pastor vai ungir. Enquanto isso, a gente vai orar.